CNN Prime Time de volta. O filho do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, José Eduardo Neves Cabral, deixou hoje a prisão. Ele foi preso em uma operação da Polícia Federal contra um grupo armado acusado de comércio ilegal de cigarros. O repórter Pedro Duran tem mais informações. Boa noite, Pedro. Oi, Yuri, boa noite, bom falar com você e com quem acompanha o Prime Time. Pois é, essa história que não tem relação com os supostos crimes por qual o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi condenado, inclusive ele teve quase 400 anos somando as condenações, mas diz respeito ao suposto envolvimento de José Eduardo Neves Cabral, um dos filhos de Sérgio Cabral, com uma máfia de comércio ilegal de cigarros. O que os investigadores descobriam? Que uma quadrilha atuava não só aqui no Rio de Janeiro, mas internacionalmente, inclusive tiveram apoio para essa operação de forças de segurança dos Estados Unidos e vendia cigarro com contrabando, né? Cigarro ilegal. E aí, para isso, eles fraudavam a emissão de notas e a prestação de contas com o governo federal, um esquema que, na investigação, pode ter gerado um prejuízo milionário para os cofres públicos por sonegação de impostos. E eles atuavam, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, em parceria com a milícia, que é uma espécie de grupo paramilitar que está justamente envolvido aqui em operações ilegais, especialmente da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E aí eles conseguiam vender de forma ilegal os cigarros contrabandeados e justamente o filho de Sérgio Cabral foi um dos alvos dessa operação. Foram mais de 20 alvos, eles foram prendendo as pessoas ao longo dos dias. Ele foi uma das pessoas que não estava aqui no Rio de Janeiro na data em que o mandado de prisão foi expedido e que a polícia saiu às ruas e só depois foi se entregar num acordo feito entre o advogado e também a polícia para que ele de fato se entregasse. E aí teve agora a soltura decretada pela Justiça. Ele vai continuar respondendo por esse crime, mas provisoriamente em liberdade. José Eduardo Neves Cabral também é irmão de Marco Antônio Cabral, outro filho do ex-governador Sérgio Cabral. Marco Antônio que foi candidato a deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, mas acabou não se elegendo, fez inclusive a campanha usando os feitos do pai quando era governador. Sérgio Cabral foi governador por 8 anos aqui do Rio de Janeiro e é um dos últimos figurões da política brasileira que continua preso depois da Operação Lava Jato. Vale lembrar, Yuri, é bom a gente destacar isso, que há nesse momento um julgamento em curso no Supremo Tribunal Federal e que está faltando apenas o voto do ministro Gilmar Mendes para decidir de fato se Sérgio Cabral vai ou não continuar preso, porque há 2 habeas corpus em análise pelo plenário virtual do STF. Um deles diz respeito à competência da Vara Federal de Curitiba, onde atuava o ex-juiz e ex-ministro, futuro senador Sérgio Moro, e o outro questiona a legalidade da prisão. Inclusive porque Sérgio Cabral teve a prisão provisória, a prisão preventiva, mas não teve a prisão definitiva decretada. Falta o voto de Gilmar Mendes, está empatado 2-2, mas o ex-governador pode passar o Natal em casa junto com o filho dele que acabou de ser solto, se esse julgamento for desempatado lá no STF, com voto a favor dele. Yuri. Obrigado, Pedro. E certeza que Pedro Duran vai ficar de olho também nessa história.